Olá, boa tarde a todos. Como havia anunciado, estamos aqui com o Guilherme da Transcota para que ele possa responder algumas demandas aqui, até mesmo da população de Mariana, algumas reclamações, algumas sugestões. O Guilherme, é um prazer receber você aqui na TV Ponto Final. Ô Rômulo, boa tarde, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui novamente com você, para a gente poder conversar, esclarecer alguns pontos, manter a sociedade de Mariana informada sobre as questões relacionadas ao transporte, tá joia? É um prazer estar falando com você, pelo qual mando um abraço para a família Transcota. Somos parceiros há mais de 30 anos. Embora que algumas vezes não muito satisfeitos, né, com as matérias, com as cobranças, com as reclamações, mas faz parte do profissionalismo. Ô Guilherme, nós temos aqui várias perguntas, eu vou procurar ser bem objetivo, você procura responder bem rapidinho, para que possamos aproveitar o nosso tempo. A primeira pessoa que perguntou aqui foi a Marília, moradora do bairro Morro do Santana. Ela fala que gostaria de saber do Guilherme, representante da Transcota, sobre as melhorias do bairro, lá ali no posto Raul e Cabana. Ela alega que existe uma demanda muito grande na falta de mais ônibus para atender as pessoas. Ela é, inclusive, representante da Associação do Morro Santana e Canela. Eu acho que está tendo problema aí de ônibus de lá para o posto Raul. Certo. Bom, é importante a sua pergunta e importante a gente destacar e esclarecer que quem define a demanda, ou melhor, quem define a oferta de atendimento, a quantidade de ônibus, os itinerários que são realizados pelos ônibus aqui dentro de Mariana é o poder público, é a prefeitura. Ela é a contratante desse processo. Entendo eu que o poder público está acompanhando toda essa demanda, essa movimentação. Já foram feitos vários ajustes no decorrer da implantação desse programa aqui em Mariana. Muitos outros ajustes estão por vir. Isso passa por um planejamento, por uma análise de demanda. E a gente tem alguns problemas, que até essa pergunta vai nos ajudar a responder, relacionados à forma correta de utilizar os ônibus aqui em Mariana. E aí vocês vão entender a relação disso que eu vou falar agora. O formato correto é entrar pela porta dianteira do ônibus, passar pela roleta e sair pela porta traseira. Isso é uma questão de segurança, que ali o motorista tem visibilidade de quem está entrando. Na hora de sair do ônibus é o momento de quem realmente quer sair, aquela porta traseira ela precisa ser utilizada para a saída dos ônibus. E um dos pontos mais importantes disso é a contabilidade, de usuários que utilizam o transporte, que é através desses números que a gente consegue aí informar a prefeitura que está tendo aí uma demanda maior do que o normal, vamos dizer assim, sendo de repente necessária a inclusão de horário de reforços ou mais veículos nas linhas. E nós estamos com essa contabilização, com essa estatística muito prejudicada, porque nós identificamos que existe um volume entre 40% e 60% das pessoas que não estão passando pela roleta. Então nós temos números que demonstram uma ordem de 450 a 550 mil usuários mês passando pela roleta, e pela nossa estimativa, nós já estamos aproximando de 700 mil usuários mês, que não passam pela roleta quando a gente soma esses dois públicos, vamos dizer assim. Às vezes entra pela porta da frente e sai pela porta da frente, entra pela porta de trás, então ele não é contabilizado, e isso prejudica muito até mesmo a prefeitura de identificar ali possíveis necessidades de reforço. Então eu aproveito essa oportunidade, Rômulo, e a grande audiência do seu programa para pedir à população, utilizem a forma correta dos ônibus, isso é importante, é para a segurança de vocês, ajuda na contagem dos passageiros, permite que a empresa e o poder público façam um planejamento mais adequado para atender a demanda dos usuários e oferecer um transporte cada vez mais seguro e confortável para todo mundo, certo? Um assunto muito importante que você falou e me chamou a atenção, vou rever isso, e vou até procurar saber da prefeitura. É que você falou no início do programa de que hoje muitas dessas questões que têm sido questionadas, até tanto pelo jornal como do usuário, tem que ser resolvido da prefeitura, porque agora com esse novo contrato do tarifa zero, se eu estiver errado, você me corrige. Sim.
Tudo depende da prefeitura, né? Todas as questões de itinerário, de problema de reclamação, o correto então seria fazer com a prefeitura, e a prefeitura até então procuraria a Transcota? Como que funciona na prática? É uma concessão pública, né? A Transcota ela foi vencedora desse edital, dessa licitação, e ela vai explorar, ela vai executar o transporte durante um bom tempo aí para frente. A prefeitura ela é gestora desse contrato, né, através da Secretaria de Administração e do Demutran, que além de gestor também é fiscal do contrato. A Transcota ela executa o que a prefeitura determina, né? Então, por exemplo, se a prefeitura determinar que ela quer um ônibus atendendo um determinado bairro, em determinada frequência de horários, nós executamos esse atendimento. A prefeitura paga por esse atendimento. Correto? Então, questões relacionadas à superlotação, questões relacionadas a alterações de itinerário, inclusões ou exclusões de ônibus, ajustes na operação, eles precisam ser tratados diretamente com o poder público, através do próprio Demutran. Tem uma ouvidoria também na prefeitura, eu só não me recordo o número agora, mas tem uma ouvidoria depois, por favor, Romulo, se você puder buscar esse número e passar para a população. Lá é o local onde vocês podem registrar as reclamações, registrar suas sugestões, suas dúvidas, e tudo isso é avaliado internamente. O que diz respeito à prefeitura, a prefeitura toma as determinadas ações, e o que está relacionado à qualidade na prestação do serviço, que é de responsabilidade da Transcota, a prefeitura nos notifica, nos passa essas informações para a gente tratar. Então, problemas relacionados, por exemplo, à quebra de ônibus, ou falta de motorista, ou algum tipo de tratamento inadequado da nossa equipe, é a Transcota que tem que tratar. Problemas relacionados a itinerário, trajetos, né, quantidade de ônibus, aí é uma demanda que o poder público precisa administrar, tá certo? Então, hoje ficou mais fácil mais fácil no que eu digo a divisão de responsabilidades ficou mais clara para todo mundo, inclusive para os próprios usuários. Com certeza. Foi bom você falar isso, que eu vou procurar saber com a prefeitura qual departamento que todos vocês marianenses possam fazer reclamações. Eu vou deixar de fazer algumas perguntas aqui, sim, porque ficou muito bem a sua colocação, e eu nem vou te perguntar, porque vai caber realmente à prefeitura, sim, inclusive na questão de itinerários de ônibus. Sim, então, sim. Deixando claro para todos vocês, cidadãos marianenses, isto cabe agora a prefeitura responder, e não a Transcota. Nós vamos falar sobre as questões de reclamações de motorista, da limpeza do ônibus, alguma deficiência de ônibus velho, que não tem acontecido, né? Pelo contrário, estamos vendo aí chegando ônibus novos, sim, né? Sim. Inclusive para Mariana. Então tem algumas demandas aqui que eu até gostaria de passar. Uma cidadã falando aqui, inclusive, sobre a possibilidade de ter câmeras nos ônibus, ou alguma coisa, um botão do pânico, porque está acontecendo algumas importunação dentro do coletivo contra as mulheres. Sim. Você tem conhecimento sobre isso? Já vem pensando em alguma possibilidade sobre isso? Sim, perfeitamente, uma excelente pergunta, né, para a gente conversar. Infelizmente, o volume de usuários é muito grande. Nesse caso, felizmente, né, é importante porque as pessoas estão utilizando o transporte, está servindo a muitas pessoas na cidade, isso é muito importante, mas infelizmente algumas pessoas cometem alguns abusos, né? A questão de assédio, por exemplo, dentro dos ônibus é algo infelizmente comum no Brasil, né? Não é diferente aqui em Mariana. Da nossa parte, tudo que é possível fazer está ao nosso alcance, a gente faz, mas nós temos muitas limitações nesse sentido, né? O motorista ele não tem um poder de polícia, por exemplo, ele não pode abordar um cidadão no ônibus, né, que isso pode gerar até um problema maior. Então a gente conta aí com o apoio da guarda, sempre que tem algum tipo de problema a gente faz um comunicado com a guarda, né, dentro da disponibilidade deles ali, eles nos atendem também, e nós estamos discutindo sim a possibilidade de implantação de um botão de pânico dentro do ônibus, até para poder salvaguardar os próprios motoristas, né, em algumas situações de risco, né, algumas pessoas que fazem uso, por exemplo, de entorpecentes dentro dos ônibus, ou danificam os ônibus, enfim, poucas pessoas, né, que acabam gerando algum tipo de problema, mas que é um risco, né, tanto para os motoristas quanto para os usuários. Então isso já está em debate. Eu acredito muito agora, né, com o governo do Juliano, que foi quem deu o pontapé nessa questão do tarifa zero agora. Exatamente. E tendo essa possibilidade de, pelo menos nos próximos 4 anos, estar à frente aí da prefeitura, né, o que não aconteceu no passado, então não foi possível desenvolver um trabalho de longo prazo. Eu acredito muito que isso vai ser um foco, vai ser um trabalho bem forte da prefeitura,
A gente já tem conversado bastante nesse sentido, a gente espera realmente que isso evolua o mais rápido possível. Somos muito bem atendidos, tá? Isso é importante deixar muito claro, com toda a equipe que trata a questão da tarifa zero, toda a atenção que é possível nos dar, eles têm nos dado para ajudar a oferecer um serviço de melhor qualidade e mais segurança para todos vocês e usuários do transporte aqui de Mariana. Sobre o direito de acessibilidade, onde os ônibus estão prontos para atender aos cadeirantes e deficiente físico, pois presenciei um cadeirante na Vila Maquiné que não conseguiu adentrar no ônibus, pois o elevador não funcionou. Então, os ônibus são equipados com um elevador, né, garantindo a acessibilidade dos usuários. Esses elevadores são testados no início de cada atendimento, né? Os ônibus saem da garagem, os motoristas testam o elevador para funcionar. Mas qual que é o problema? O equipamento ele é muito sensível e pela topografia da cidade, em determinados itinerários, acontece de a carroceria do ônibus torcer e às vezes um pequeno empenamento que acontece ali no equipamento, ele fica em impossibilidade de funcionar. Mas prontamente a gente já manda um outro veículo para poder realizar aquele atendimento. Okay. Né? Já aconteceu algumas situações, a equipe está bem atenta a isso, tá? Bom dia, eu gostaria de saber por que retiraram o ônibus que passava pelo Vale Verde. Não há previsão de retorno da linha? Bom, foi uma demanda, eu acredito que foi no governo anterior, né, no último governo que passou, em razão de outros pedidos, mas me parece que isso vai ser revisto. Tá? Não só isso, como existe uma necessidade de uma revisão geral realmente no sistema, em razão do tarifa zero. Né? O sistema que opera hoje é um sistema já muito antigo, basicamente é o mesmo formato, com pequenas alterações, mas nos próximos meses eu acredito que a gente vai, junto com o poder público, fazer uma análise mais atualizada para ver essas melhorias, locais que ainda estão sem atendimento, que precisam ter um atendimento melhor. Com certeza, e aí a opinião e a sugestão de todos os usuários é muito importante nesse sentido. Eu tenho reclamado muito com você, eu percebo que é um problema que vem reclamando muito. Porque os ônibus passam fora do horário. Eu tenho percebido, para mim tem havido muita reclamação, que não tem um horário específico, rigoroso dos ônibus. E está existindo realmente esse problema? Bom, é importante a gente deixar muito claro, Rômulo, para as pessoas que estão nos assistindo, que existe um compromisso da operadora de colocar os ônibus no ponto inicial nos horários definidos. Mas o que acontece? O trânsito na cidade está muito intenso, né? E existem uma série de intempéries, como interrupção de ruas para poder fazer reparos, né? Buracos, por exemplo, precisam ser tapados. E isso acaba comprometendo ali o fluxo dos veículos. Então, como às vezes se gera um atraso no decorrer do trajeto, esse atraso acaba comprometendo a pontualidade no retorno, porque esse ônibus é o mesmo ônibus que vai fazer o horário na volta. Então, assim, a grande maioria dos problemas de atraso que a gente tem hoje é relacionado realmente ao trânsito e algumas interrupções que ocorrem, né? E aqui eu quero deixar um ponto muito importante, que desde o início do Tarifa Zero aqui em Mariana, nós montamos um grupo, onde estão nesse grupo o Demutran, né, equipes, né, que estão mais focadas nesse assunto, a Transcota com a nossa equipe de CCO, que monitora o transporte em tempo real durante todo o dia. Temos pessoas ali do SAAI, do setor de obras. Então, qualquer problema que acontece no trajeto é tratado ali e prontamente essa equipe resolve o problema, para poder evitar que esses desdobramentos de atraso acabem comprometendo o dia a dia dos usuários. Né? Mas, infelizmente, tem situações que fogem ao nosso controle. Às vezes, um caminhão de lixo que parou ali um pouquinho, interrompeu. E aí eu aproveito, Rômulo, a sua audiência para pedir aí encarecidamente aos cidadãos, principalmente os usuários que utilizam veículos leves e caminhões também e outros equipamentos, que fiquem muito atentos aos locais onde estacionam os veículos, né? Essa semana passada aí nós tivemos um ônibus que praticamente perdeu 6 horários de atendimento porque tinha um carro estacionado numa posição na esquina, um local proibido. Que hoje não passava. Não passa, né? Se ele fosse passar ali, acabar destruindo o carro, enfim. Só que comprometeu consideravelmente o atendimento de todo mundo. Esse questionamento nós vamos fazer no final, porque nós estamos fazendo hoje sobre as perguntas à Transcota. Não vou te dar a oportunidade. Não, tá bom. Porque eu já tô aproveitando o embalo, mas tá certo. Da Transcota sobre esse contraponto. Em Belo Horizonte, todos os ônibus têm 2 portas de saída. Facilita e encurta o tempo de desembarque. Por que a empresa não adota essa prática?
Não, na verdade, os ônibus aqui, eles detêm até de 3 portas, né, de utilização. Só que a porta de entrada, ela só pode ser usada como porta de entrada, né, que é a porta da frente do veículo. Inclusive tem um decreto, que em Mariana, eu esqueci o número dele, mas tem um decreto que estabelece essa condição correta de utilização das portas por uma questão de segurança, inclusive a limitação à capacidade máxima dos veículos. Todos os veículos vocês vão ver lá uma quantidade de usuários máximos que podem embarcar por segurança naquele veículo, né, e as portas traseiras são portas de saída, né. O que acontece muito é que tem uma das portas ali que é com a plataforma elevatória, né? Então ali normalmente mais para utilização realmente dos cadeirantes, porque você tem que utilizar, se as pessoas ficarem, por exemplo, em cima da escada, além de perigoso, aquele equipamento pode ceder, pode causar um acidente gravíssimo, você está dificultando a utilização do próprio cadeirante, por exemplo, uma pessoa com dificuldade de mobilidade. Entendi. Todos os ônibus em BH, inclusive nos bairros, têm ar-condicionado. Quando isso vai chegar para a população de Mariana? Mais uma vez, isso aí vocês precisam perguntar para o poder público, porque quem define as regras do tipo de equipamento, se vai ser um ônibus, é a prefeitura. Vamos questionar isso à prefeitura. Nos distritos tem uma demanda de novos horários. Quando isso vai ser resolvido? Exemplo, daqui de Bandeirantes, ficamos na parte da tarde com 5 horas sem acesso à sede e ao distrito. Como também prefeitura, né? Mas é só antecipando aí, no ano passado, junto com a equipe do Demutran, foi feito um levantamento de diversos ajustes importantes, especialmente no distrito, para resolver essas questões. Infelizmente, no ano passado não avançou esse assunto, mas esse assunto com certeza será retomado pela nova gestão, porque é um assunto prioritário e para trazer mais conforto para os usuários também. Outro problema gravíssimo, que eu me incluo nele, sou idoso agora, é quanto aos idosos, pessoas com alguma dificuldade, gestantes, mães com criança, enfim. Chegam, as poltronas já ocupadas, as pessoas fazem de conta que não viu e também ninguém faz nada. Teria alguma forma de coibir isso, dar essas condições o que a gente tem buscado fazer é campanhas de conscientização, certo? A guarda seria de bom tamanho, a guarda também incluir no fluxo de fiscalizações, para de repente entrar nos ônibus, né, identificar ali alguma pessoa que, né, precisa ceder o espaço, mas esse assunto ele é complicado, porque ele depende muito da educação das pessoas, sabe, Rômulo? Do respeito para o próximo. Empatia, né? Empatia, né? Eu tô vendo uma grávida em pé ali, levanta, cede, né? O motorista não tem como ele parar a viagem ali e pedir. Como é que ele vai pedir para alguém? Apontar para alguém, olha, você vai ter que sair do seu lugar. Então, população, é muito importante a participação de todos nesse processo de coletividade, né, de empatia, né? Somos parte também desse processo. Acredito que também é prefeitura, né? Mas haveria alguma possibilidade de colocar um pequeno ônibus, né? Deve ser micro-ônibus, para atender o bairro Cartucho, porque lá demora lá de 40 minutos para poder passar um veículo. Então hoje a empresa... Até porque nos Cabanas tem mais ônibus, estamos ficando prejudicados. A definição do número de veículos por rota e por localidade, ela é feita em razão da demanda, certo? Então, ele foi dimensionado dessa forma. O Cabanas tem realmente um volume maior, porque é um público muito maior que tem em Cabanas. Obviamente, através dos números, e aí volto a repetir, a importância das pessoas utilizarem aí a porta dianteira, passarem pela catraca para registrar a quantidade de usuários, para que a gente consiga demonstrar até para a prefeitura também, falar, olha, nessa localidade tem necessidade de pôr mais horários, mais reforços, né? Mas volto a dizer, quanto mais a população apresentar essas demandas, né, seguindo um fluxo correto, passa pela ouvidoria ou encaminha para o próprio Demutran, o Demutran passa a ter também esses números, essas informações que pode ajudar nesse planejamento aí e de repente definir realmente se é um micro-ônibus ou se é mais ônibus para poder utilizar lá. A última pergunta, porque que mais me chamou a atenção, inclusive, todos reclamando da deficiência de ônibus, tanto dos bairros, distrito, para passar na UPA, que agora está funcionando aqui no meu bairro, no bairro São Pedro, São Cristóvão, enfim, tem vários bairros aqui reclamando isso. Já está havendo algum estudo de melhorar na questão desses ônibus terem que passar lá na UPA? Então, é uma demanda recente, né, algo que aconteceu há pouco tempo.
Realmente temos recebido muitos questionamentos nesse sentido, né? E eu tenho certeza que o Poder Público está atento, tá? A equipe do Demutran, a equipe que cuida do Tarifa Zero, dessa nova demanda. Então, muito provavelmente, num prazo aí não muito longo, né? Porque isso vai demandar um replanejamento das rotas, isso vai ser ajustado. Aproveitando a oportunidade, tem algum telefone para quem queira fazer contato com a Transcota, até mesmo para sugerir alguma coisa assim que você possa nos passar no momento? Ô Rômulo, tem. Eu vou te pedir uma gentileza, eu te passo, depois você encaminha, porque eu estou sem o telefone. Eu pego o melhor número direto e te passo. A gente coloca. Outra coisa que eu queria ver com você, bom, primeiro eu quero explicar para vocês que a maioria das perguntas são pedidos de assuntos que vai caber à Prefeitura responder. Como ele falou no início do programa, quem determina hoje toda a concessão do transporte, inclusive de pedidos, de bairro, tudo, é a Prefeitura. Então, nem vou perguntar ao nosso amigo Guilherme, porque ele não vai poder responder. Mas eu vou procurar saber com a Prefeitura, até mesmo a quem que nós possamos procurar para mandar todos esses questionamentos. Ô Guilherme, 20 minutos de prosa, de questionamento, agora nós vamos para um outro assunto que eu acho muito pertinente fazer, e eu sempre falo isso, não é só cobrar não, a gente tem que dar condições de ouvir o outro lado, até mesmo para ouvir a outra parte, né, da empresa. Eu sou parceiro da Transcota aí, estou em Mariana há 30 anos. Eu gostaria agora de reverter a questão. Pergunto para você, e a Transcota, o que tem a dizer sobre todas essas questões e sobre o relacionamento com a população? Eu fiz uma matéria semana, acho que foi retrasada, onde eu coloquei sobre algumas alterações, né, até a questão no que diz respeito à Transcota, e eu fiquei surpreso com os pedidos, que por sinal, né, foram muito educados, pedindo uma ajuda não só da Transcota, como da Prefeitura, sobre as péssimas condições que se encontram os motoristas na questão de atendimento com o usuário, muitos sendo agressivos, brigando, como você falou, uso de droga dentro do ônibus, gritaria, enfim. Eu gostaria de ouvir de você, fique à vontade para passar para a população o sentimento que a Transcota tem sobre a questão dos usuários. Rômulo, te agradeço muito por esse espaço, isso é muito importante, tá? Primeiro eu quero mandar um recado aqui para os nossos motoristas, tá? Agradecê-los do fundo do coração por todo o trabalho que tem sido desenvolvido, pelo empenho de vocês aí, pela coragem, pela paciência, tá? Não é fácil, é um programa aí que está transportando muitas pessoas, são muitos usuários dentro dos ônibus, pessoas de todos os lugares, né? Com humores diferentes, enfim, com objetivos diferentes, cada um com seu destino, né? Quando entra dentro do ônibus. Pessoas que precisam ir ao médico para fazer uma consulta importante, precisam ir à escola, precisam ir ao trabalho, ou visitar um parente querido, ou ir ao comércio para poder ali fazer suas compras, enfim. Todo mundo utiliza o transporte para realizar algo importante na sua vida. E o motorista também. Ele tem um papel fundamental nisso, que ele está ali transportando vidas, ele não está transportando mercadorias, né? Então é feito um trabalho muito importante com toda a nossa equipe de conscientização, de capacitação, de treinamento. Os motoristas passam por um processo admissional rigoroso. Então, assim, nós temos muitas exigências da nossa parte também para poder entregar um serviço de qualidade para os usuários. Mas é muito importante também ter essa reciprocidade, né? Os motoristas, eles precisam trabalhar com tranquilidade, eles precisam ser respeitados. Nós já tivemos algumas situações de ameaças dentro do ônibus, ameaças até de morte dos motoristas. Isso culminou inclusive em paralisações. Eu não lembro certinho o lugar, mas foram situações temerárias, né? E coloca a vida do motorista em risco, às vezes, dos usuários também, né? A situação do trânsito era uma situação altamente estressante. Então, imagine você na posição ali, na responsabilidade de levar tantas vidas dentro de uma viagem, né? Em ladeiras, às vezes, né? Como essa que vai pro Cabanas, por exemplo, que é um morro bem acentuado, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, o nível de estresse do motorista, ele acaba sendo um nível de estresse mais elevado. Então, assim, a gente pede muito à população para ter essa compreensão, para ajudar, né, para ter empatia com o condutor, porque afinal ele está levando você a um destino importante para você. Está fazendo um trabalho ali que é de grande importância na vida de vocês.
Então a gente pede muito aí que a população tenha às vezes paciência, às vezes o ônibus está cheio, viu que está cheio, passou da capacidade, aguarda o próximo. Tem muitos horários aqui, principalmente no centro da cidade, para os bairros, né? Não há necessidade às vezes de encher muita gente ali no ônibus. Volto a repetir a importância de entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás. Não entrar pela porta de trás em hipótese nenhuma, é um risco muito grande. O motorista tem pouca visibilidade da porta de trás, então pode acontecer, como já aconteceu ali, de prensar alguém na porta, de machucar alguém. É muito perigoso, né? Então isso é importante, essa ação, né, de cada usuário, essa compreensão de cada um de usar o transporte de forma correta. Né, tá conversando com o motorista, precisa tirar suas dúvidas, né, eles estão ali para isso, mas vamos ter realmente um contato mais tranquilo, né? Eu sei que hoje em dia está todo mundo ali um pouco à flor da pele, mas se a gente concentrar e deixar com que a viagem flua corretamente, o motorista consiga desenvolver o bom trabalho dele, eu tenho certeza que todo mundo vai sair beneficiado com isso, né? Então, um pedido especial que eu faço em nome de toda a nossa equipe é que tenham essa empatia, né? Eu não estou falando de todos os usuários, não, quero deixar isso muito claro, a população é uma população muito ordeira, a gente tem aí poucos casos, graças a Deus, de problemas que geram um tipo de transtorno maior, mas eles acontecem, né? Então é importante a gente ter essa atenção. Infelizmente a gente não consegue ainda contar com um trabalho de fiscalização muito mais ativo, porque a guarda tem muitas demandas na cidade, são demandas muito importantes também. Nós temos conversado e discutido na possibilidade de ter ali alguns guardas, sabe, o Romulo, andando de forma aleatória nos ônibus, para ajudar a coibir alguns problemas que acontecem, né? Isso está em desenvolvimento, eu tenho certeza que a equipe do Demutran e da Guarda está estudando essa possibilidade também. Mas a gente conta muito com os usuários, com a empatia dos usuários. Não só para com os motoristas, mas para com os próprios usuários. Você comentou agora aí a questão da acessibilidade, né, das pessoas, mulheres grávidas, por exemplo, né, que tem assento preferencial. Uhum. E só para deixar claro, hoje não existe mais assento preferencial. Todos são preferenciais. A preferência é das pessoas que mais precisam. Mas isso é uma questão de educação, de respeito da população que precisa, né? Viu ali que a pessoa está realmente precisando, uma grávida, uma pessoa que tem uma dificuldade de ficar em pé, cede o lugar. Isso é uma questão de empatia, uma questão de humanidade, né? Então é nesse sentido. Isso. Pode terminar. Não, é isso, basicamente isso. Eu falo muito sobre isso, que eu, por estar aqui em Mariana, acompanho muito o trabalho da Transcota, e é importante saber separar isso aí, né? Uma Sim. é cobrar o que é de direito de você como cidadão, que pagava até então pelo uso do ônibus. Sim. Hoje é gratuito, mas que todos ficam claro, quem acaba pagando é nós mesmos. Todo mundo. Porque esse dinheiro que a prefeitura hoje paga é aos nossos impostos. Perfeitamente. Então, que estejam todos cientes disso, que nós continuamos pagando pelo ônibus. Isso é fato. Sim, sim. E é muito importante ter a liberdade de expressão, tanto de cobrar, mas também de reconhecer tudo isso que o nosso amigo Guilherme está falando, Sim. onde eu peço a todos vocês para ter paciência, procurar ter mais empatia, para que possamos realmente ter um transporte coletivo da melhor forma possível. Tem mais um ponto, Romulo, se você me permite, que eu esqueci de falar aqui, que é a questão do vandalismo. Né? Alguns ônibus a gente acaba tendo que paralisar os ônibus para fazer alguns reparos maiores, bancos rasgados, às vezes rabisca ali atrás dos bancos, né? Então são coisas, é importante a população entender que esses... E saber que vem acontecendo isso. Sim, e tem com uma certa frequência. Por exemplo, os ônibus novos, a Transcota investiu aí no último ano praticamente em mais de 12 ônibus, tem mais 2 ou 3 ônibus novos, 0 km chegando para a população. Né? Ou seja, a Transcota está buscando apresentar aí um serviço de qualidade, mas é importante a população entender que esses equipamentos é para uso de vocês mesmo. Né? Então, quem destrói o que é como se estivesse destruindo a própria casa. Né? Então, para que cuidem realmente, se viu alguma coisa errada ali, questione ou acione a própria guarda também. Porque quanto menos problemas nesse sentido nós tivermos, mais disponibilidade de ônibus nós vamos ter nas ruas. Né? Quanto mais a gente vai parar os ônibus para dar essas manutenções, esses reparos não programados, maior a dificuldade de entregar um serviço de qualidade para a população. Então, o efeito acaba voltando para o próprio usuário. Mas uma coisa que eu vou te dizer, e que eu venho questionando muito isso aqui em Mariana, e tem acontecido isso, que é a falta de campanha educativa. Sim. Como nós falamos, todo mundo está estressado, todo mundo na correria danado e passa despercebido. Alguns
fatos simples, Sim, como sim. empatia de levantar para uma grávida sentar, Sim, sim. de não rabiscar uma poltrona, enfim. Sim. Tem aquela parte do ônibus, né, que eu já falei isso no meu programa, inclusive, eu não sei se tem um nome específico, que é aquele vidro que fica ali atrás do motorista. Sim, sim. Ali é um lugar que poderia ter direto peças Sim. educativas, tanto Sim. por parte da prefeitura, como da Transcota. Sem dúvida. Como de dar o lugar, né? Sim. Então, assim, fica aqui uma dica Claro. para você, como vou passar também para a prefeitura, estamos precisando também de fazer muitas boas campanhas Sim. educativas sobre a questão do transporte coletivo. Sim. No mais, eu quero aqui agradecer a sua presteza de vir aqui. Vamos conversar mais vezes sobre isso. Ótimo. Vou trazer aqui o responsável pela prefeitura para poder responder todas essas outras perguntas que não pôde responder, porque cabe à prefeitura. E eu peço a você para fazer suas considerações finais. Tá, joia. Rômulo, obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade. É sempre um prazer muito grande estar conversando com você aqui. Nós já somos parceiros há muitos anos. Muitos anos. Já tivemos, como você mesmo disse, nossos embates, sempre profissionais, Toleramos bem. sempre de forma muito cordial. E sempre buscando o melhor, né, Rômulo? Sempre buscando o melhor, quer atender a população, quer dar as prontas respostas, nós estamos aqui para isso, né? Então eu queria mais uma vez agradecer essa oportunidade, dizer que nós estamos muito empenhados em melhorar cada dia mais a prestação dos serviços para a população marianense, tá? Transcota toda a sua equipe, desde a nossa equipe de gestão, diretoria, toda a nossa equipe do CCO, da manutenção, da limpeza. É um trabalho muito grande para poder entregar os ônibus para vocês aí, um serviço de qualidade. Mas reforçar que isso é feito em conjunto, né? Nós trabalhamos junto com a prefeitura, com a equipe, tem uma equipe muito boa à frente desse processo, né? Nós já vamos ter aí 3 anos de tarifa zero, passa muito rápido, né, Rom? Parece que começou ontem. Com certeza. Né? Mas buscando essa melhoria contínua, temos um longo trabalho pela frente aí, e se a gente conseguir fazer esse trabalho junto com a população, com a prefeitura, com vocês, né, que estão aqui trazendo essas informações pra gente, são sempre muito úteis, eu tenho certeza que Mariana vai se tornar uma referência nacional, como já inspirou outras cidades, inclusive Ouro Branco, que é a cidade onde eu moro. Lá nós implantamos a tarifa zero também, vem inspirado por Mariana. Ouro Preto deve começar aí em breve alguma coisa nesse sentido também. Então, assim, nós temos condições de desenvolver um programa de excelência, né? E lembrar que o transporte público, ele é essencial na vida das pessoas, né? Para você que trabalha, para você que estuda, para você que precisa ir no comércio, precisa visitar um parente querido, que precisa, enfim, ir numa consulta médica. O transporte faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, quanto melhor a gente cuidar desse transporte, com uma visão de coletividade, com uma visão de uso comum, com respeito, né? As pessoas se respeitando dentro dos ônibus, respeitando os profissionais que estão ali na luta do dia a dia, com certeza nós vamos ter um trabalho mais leve, e o dia a dia das pessoas vai ficar mais leve também, porque a ideia é que não seja algo cansativo utilizar o transporte, mas algo prazeroso. Eu sei que nós sabemos, temos muita clareza de que tem muito desafio pela frente ainda, né? Mas eu estou muito seguro, né, que com essa gestão contínua que vai acontecer agora aqui em Mariana, se Deus quiser, né, e com o próprio empenho do Juliano, de toda a sua equipe, da Secretaria de Administração, que é a Arlinda, que também dá uma atenção muito grande, do Demutran, lá com o Eliabe, com toda a sua equipe, com a Cris, que cuida dessa questão de tarifa zero também, eu tenho certeza absoluta que Mariana vai ser referência nacional em mobilidade urbana. Bacana, é isso aí, eu agradeço toda a sua atenção, mando um forte abraço para toda a família Transcota, podendo voltar a qualquer momento com mais informações. Aqui quem fala é Rômulo Passos, do Jornal ITV, ponto final.